Pessoal, sejam bem-vindos aí ao segundo episódio aí do podcast Portal da Inspeção, né, juntamente com o pessoal da Enfield. Recebendo aqui o Cláudio. Tá bem, Cláudio? Ótimo, muito bom. Bom demais? Bom demais da conta. Show! Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre Mancal, né, Cláudio? Exatamente. Ô, Cláudio, a Enfield hoje, só para me entender, hoje a Enfield no Brasil, eu acredito que seja a principal referência técnica e fabricação também de mancais, correto? Correto. Hoje a gente tem a Enfield, né? Tem a outra empresa FCM e a SKF, mas a Enfield hoje domina esse mercado, principalmente nas caixas especiais, né? Show. Ô, Cláudio, antes da gente começar falando aqui de mancais, a parte técnica, né? Eu queria que você se apresentasse, né? Que você falasse quem é o Cláudio, experiências. Fica à vontade aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cláudio, faço parte do pessoal com a Enfield na parte de vendas e assistência técnica. Tenho aí 38 anos trabalhando na área, correto? Desde 1990. Entrei na Enfield em 2012. Eu era supervisor de manutenção no Grupo Votorantim até 2012, né? Fiquei 15 anos no grupo. E tem um pouco de conhecimento aí na área de instalação de caixas de rolamento, né? E desenvolvimento de caixas para equipamentos pesados, ventiladores, moinhos. Então, o que o mercado sofre, o que o mercado pede hoje, principalmente são as caixas especiais, que hoje eu acho que a Enfield domina o mercado aí, não só na América Latina, como na América do Norte. A gente tem também para África, Europa, a gente já tem essas caixas Enfield aí, caixas de grande porte também, né? Bacana. Então, assim, pessoal, deu para perceber que hoje, né, tem conhecimento aqui de sobra, né, pela experiência, né? Ô, Cláudio, então vamos lá, então, vamos começar aqui a conversar, né, a pegar as informações aí de técnicas. Já deixei aqui compartilhado para quem tá vendo a gente, tá, pessoal? Esse podcast, para quem tá ouvindo no Spotify, ele também fica disponível no YouTube. Então, já deixei uns arquivos aqui de algumas imagens aí de campo para a gente estar comentando, né? Tá pegando esses ensinamentos, né? Que eu acho que é muito bom quando a gente aprende com os erros dos outros, né? Correto. E, enfim, mas vamos lá, Cláudio. Mancal, cara. Fazendo a definição técnica, Cláudio, o que é um mancal? O que é uma caixa de mancal? O pessoal fala mancal, mas realmente a gente fabrica caixa de rolamento. Ela passa a ser um mancal quando você tem incluso nela uma bucha de fixação, um rolamento ou o próprio casquilho. Aí ele se torna um mancal. Até então ela é uma caixa de rolamento, entendeu? Beleza, Cláudio. E qual que é a principal função, tá, de uma caixa de rolamento, uma caixa de mancal, né? Para quem assim, para quem, digamos que para quem é leigo, né? Para quem está entrando na manutenção aqui, tá iniciando a manutenção, né? Poxa, o que é o mancal? Qual que é a função dele? Então, o mancal, na verdade, ele é ou o mancal ou a caixa de deslizamento, né? Que os dois se tornam a mesma coisa. A função dela realmente é liberar os atritos, né? O começo de uma caixa de rolamento veio com madeira, né? Isso há muito tempo atrás, né? Que não era caixa de rolamento, é claro, os mancais de deslizamento. E ele serve para apoio de máquina, né? A vantagem dele aí é que você consegue colocar aí vários tipos de rolamento ou o próprio casquilho para diminuir o atrito, né? Do equipamento junto com o eixo ou um elevador, um exaustor. Então o pessoal às vezes não conhece, mas é errado você não ter um equipamento que você não tenha um mancal. Sempre você vai ter um mancal. Você tem, eles são o apoio do eixo, né, de máquina. Show. Para quem está assistindo a gente, né, o Cláudio ele trouxe para nós aqui um mancal, né, Cláudio, que ele está aberto, né? Até pedir para a Brenda aqui que está comandando a sala aqui, né, para ela focar aqui no mancal, né? Ele, enfim, dá para a gente ver ele em corte, né? Eu queria aproveitar, Cláudio, que você falasse para nós quais são os principais componentes de um mancal, tá? Que você detalhasse para nós, aproveitando aqui que esse mancal ele está em aberto,
né, que você falasse para, isso daqui é tal componente, ele tem essa e essa função. Por gentileza, se você puder comentar aí. Ideal, pessoal. A caixa de rolamento ela é simples em visão de certos equipamentos, mas ela é composta, né, da caixa em si, da vedação, tá? Que é o que você mais utiliza. Então você tem vários tipos de vedações, dependendo da aplicação que você tem. Aqui é um exemplo de uma caixa bloqueada, tá? Que você vai ver que ela vem com os anéis de bloqueio já. Sem o anel, ela é uma caixa livre, né? Então, o pessoal entender, a caixa bloqueada, ela sempre vai do lado do acionamento. Então, você sempre vai ter uma caixa bloqueada na máquina e outra livre, para que você tenha aí o coeficiente de dilatação do eixo. Beleza. E já aproveitando aqui, qual que é o risco de... O que acontece, né, em uma manutenção, já que você entrou nessa parte aí de bloqueio, né, de caixa? Se eu montar os dois lados bloqueados e os dois, ou às vezes os dois lados livres, né? Que eu já vi isso acontecer, eu já recebi vídeo e fotos sobre isso, né? Qual que é o risco, né, que o pessoal da manutenção tem em fazer dessa forma? O pessoal, às vezes, eu falo porque é muito bom a gente, às vezes, tá passando no treinamento quando a gente dá. Eu acho que não só o portal da inspeção, como a Inf também faz muito isso com os clientes. A caixa bloqueada, pessoal, o que acontece é quando você tem uma temperatura. Então você passou ali dos seus 50 graus, você vai ter uma dilatação de eixo, isso é normal de equipamento. Então se você tem ela bloqueada, você vai estar forçando os rolamentos. E às vezes você tem perca aí prematura de rolamento e está numa coisa tão simples, no bloqueio das caixas. Por isso que tem que ser uma bloqueada e uma livre. Quando você deixa as duas livres, aí você deixa o eixo da máquina ficar passeando. Então ele vai pegar em laterais onde não deve, risco de fogo, alguma coisa. Então não pode. Então sempre você vai ter uma caixa bloqueada, se possível do lado do acionamento, e uma caixa livre. Porque já acontece, às vezes, você tem um acionamento duplo, né? Aí o pessoal pergunta, você vai ter que sacrificar. Por isso que a gente indica os acoplamentos aí com elastômero para também ter uma compensação. Compensar, né? Exatamente. E assim, ô Cláudio, pela sua vivência de campo, cara, você já pegou isso muito? Muito, demais. O que o pessoal faz muito, o pessoal mais antigo, que é interessante, eles vão e bloqueiam no interno, né? E assim foi por muitos anos, ninguém utilizava muito anel de bloqueio, porque não tinha treinamento, não tinha muita explicação. Então o pessoal comprava essas caixas, via o anel e jogava fora, realmente jogava fora, tá? É o que eles faziam. E com o tempo, hoje a gente tem aí vários, que nem hoje a gente está fazendo esse podcast para mostrar para eles o que é uma instalação e para que serve um anel bloqueado, uma caixa livre, que antigamente o pessoal usava muito pouco, né? Então eles travavam por dentro do mancal e aí o pessoal pergunta, mas Cláudio, dava certo. Realmente, não é o correto, mas dava certo, por isso que montavam. Entendi. Ô Cláudio, um ponto muito importante que você falou aí, né, que é a parte do bloqueio, eu queria que você comentasse, né, que tem caixas, né, que já vai com esse anel, né, que o pessoal está vendo aí, e tem caixas que o bloqueio é feito através ali da tampa, né? Eu queria que você explicasse isso daí para a turma, né? Correto. Você pega a linha caixa HSBM e HSBP, acima de mancais, se eu não estou enganado, 44, ele vai de bloqueio direto na tampa. Então você já vai ter o bloqueado na tampa. Então tem que tomar muito cuidado com essas caixas. Entendi. Porque ali você vai ter tampa alta, tampa baixa, entendeu? E a tampa do bloqueado, ela é diferente da tampa do mancal passante, o livre. Tá? Então, porque a gente fala lá, você vai pegar uma tampa de uma caixa LP, por exemplo, as tampas são diferentes da caixa do BP. Então, pessoal, é igual, não é porque a usinagem é diferente. Você não tem o anel, ele é bloqueado direto na tampa. Então, entendi. A tampa é que vai estar travando o rolamento. E deixa eu te falar, tem alguma recomendação quanto à aplicação? Por exemplo, para tal aplicação tem que ser bloqueio interno, com anel de bloqueio. Para tal aplicação recomendo fazer o bloqueio pela tampa. Tem alguma informação técnica referente a isso ou é de projeto? Isso é de projeto, não tem uma especificação técnica para isso, porque tanto você pode fazer na tampa como você pode fazer no anel.
Porque se a engenharia ou o cliente pede, a gente é obrigado a fazer do jeito que eles necessitam. Quero bloqueio na tampa, a gente também faz, mas eu quero anel. Só que a gente tem uma linha padrão aí, que eu acho que todo mundo segue, que é a questão dos anéis de bloqueio de certos tamanhos de caixas, ela já vem bloqueada na tampa. Beleza, Cláudio. Acabou que, né, que a gente foi conversando aqui, já fui tirando dúvidas com você, né? Mas pode continuar aqui mostrando os principais componentes aqui do Mancal para a gente ir conversando, né? Você estava falou dos anéis, falou das vedações, né, que são vários tipos, né? Isso. Inclusive tem até uma fotinha ali que eu vou fazer um desafio para você, né, em função da condição do ambiente ali. Eu quero que você me fale qual tipo de vedação seria mais indicada, né? Mas pode ficar à vontade para estar falando o restante aqui dos componentes. Essa caixa SNH, vocês veem que a gente é mais limitado em questão de vedações. Então você vai ter aqui 2, 3 tipos de vedações aí, se colocando o retentor, 4. E HSBM não, depois a gente vai estar mostrando que você tem vários conjuntos de vedações. O que eu indico pro pessoal, para cada tipo de material que você trabalha, é um tipo de vedação, né? O pessoal em campo, eles têm que entender que eles perdem caixa de rolamento por causa de contaminação. É mais de 94%. Né? Você vai pegar 2% de engenharia, 2% por rigidez e base, mas a maioria é contaminação. Então uma boa vedação numa caixa, ela vai te dar uma vida útil muito maior para o seu rolamento. Então isso que a gente indica para o pessoal. Às vezes você vai lá, por exemplo, você vai pegar uma caixa SAF como essa, você vai lá e vai colocar um HSBP, que é a mesma caixa, dimensional mesmo. Então você vai ter mais oportunidades de estar colocando tipos de vedações, né? E a gente consegue em campo fazer esse tipo de trabalho junto também. A SNH você já vai pegar um HSPM, é a mesma dimensional, só que você tem condições de vedações. Porque, por exemplo, é só um exemplo que eu estou citando aí, às vezes você vai em moenda de usina lá, é garapa, é água, e o açúcar já viu, não combina com o rolamento, é igual a água. Então a gente utiliza simples, uma vedação assim, a ASR é uma vedação simples, é uma vedação combinada, né, que é uma vedação dinâmica, mais uma vedação retentor, que é estática, para poder vedar a água e não a graxa. O que a gente pega muito em campo é que às vezes o pessoal não tem conhecimento, né? Eles compram lá a caixa, vai usar a vedação e monta ela na posição errada, né? O retentor ele só vai na posição correta quando é para óleo. Então, quando é graxa, ele tem que ser invertido para que você vede o contaminante e não a graxa, porque o excesso de graxa ele realmente tem que sair da caixa. Isso, e uma coisa interessante que você falou aí, referente à vedação, né? Essa vedação específica, né? Ela já tem até um pino, né, de lubrificação aqui, que você tem que fazer a injeção de graxa, né, conforme o plano de lubrificação. Uma coisa que a gente pega muito também quando a gente faz inspeção de campo, avaliação de plano de lubrificação, que às vezes no plano de lubrificação, né, tá correto, tem o ponto, né, contabilizado para fazer a lubrificação do rolamento, né, só que não tem o ponto no plano, né, para fazer a lubrificação aqui da vedação, que é importantíssimo, como você falou, né. Então é um ponto de atenção, né, para quem tá ouvindo esse podcast, né, para olhar os seus planos de lubrificação, né, para ver se estão contemplados realmente todos os pontos, né, se for feita uma lubrificação a graxa, né, para verificar se todos os pontos, né, do Mancal são contemplados aí dentro do plano, né. Aproveitando que a gente está falando de vedação, né, para a gente não perder esse clima aqui, eu queria que você me falasse dessa situação aqui específica, tá? Para quem, como eu falei, para quem não está vendo, né, eu vou falar aqui a imagem, né, mas tá salvo lá no YouTube, né? É uma condição, Cláudio, muito típica de mineração, né, de cimenteira, de siderurgia, que apesar, assim, quem sabe que a limpeza é importante, mas às vezes tem situações operacionais que acontecem, né, que pode surgir esse tipo de situação aqui, né? Para quem não está vendo, né, o Mancal ele está realmente entupido de material, né? Para esse tipo de situação, Cláudio,
qual vedação assim, que você acha hoje aí que está no portfólio da Enfield que seria interessante, né, pro inspetor de manutenção fazer a implementação, para o pessoal estar utilizando para evitar aí a entrada desse contaminante dentro do rolamento? Legal, Alisson, boa pergunta. Olha, isso aí dá para ver que eles estão querendo fazer uma vedação natural, né? Vedação natural. No mancal você não vê, não tem como ter acesso, né? A gente sempre fala pro pessoal... Parece até uma escultura ali, né? É uma obra de arte que está fazendo ali. Mas o interessante nesse tipo de equipamento aí é sempre... Eu falo que a gente tem que ter, claro, a parte de lubrificação, a parte de preditiva, né? Preventiva. Mas o pessoal tem que realmente... Isso daí, o que ocorre aí? Você está aumentando a temperatura no mancal também. Não é só a questão de contaminante, né? Você pega um mancal desse daí, ele vai estar aumentando a temperatura porque está totalmente entupido. Mas nesse tipo de aplicação para mineração, a gente tem dois tipos de vedação, que é a ASRR e a TSRR. Então são vedações dinâmicas compostas por duas vedações estáticas. Porque aí a gente fala que não tem condições. Num equipamento desse, se não tiver esse tipo de vedação, é perca de rolamento muito prematura mesmo, não tem o que fazer. É só olhar a situação, né? Sim. E fica às vezes muito agressivo. Tempo, muito agressivo, sim, né? Sim. E assim, já compartilhar com o pessoal, Cláudio, hoje a Enfield tem um catálogo eletrônico, né? Correto. Que mostra todos os tipos de vedações, que faz cálculo lá da velocidade periférica, né? Então, na descrição desse podcast, desse vídeo, o que a gente vai fazer, né? Para quem quer conhecer todos os modelos de vedações, né, os mancais, a gente vai deixar o link desse catálogo. Então, assim, pessoal, quem quiser baixar para conhecer depois, tá? Só clicar no link que vai ter acesso a esse catálogo eletrônico. Aproveitando, Cláudio, esse tema de vedações, eu queria que você comentasse esse, né, que a gente estava conversando aqui, você falou que foi um trabalho especial, né, que vocês fizeram, acho que foi na Bolívia, né, que você falou, né? Queria que você comentasse sobre esse trabalho, sobre esse tipo de vedação, né, que a gente vê que é bem específico, né, para essa aplicação. Isso era uma conjunto de mancal chinês, né? E ele era por lubrificação forçada. Perdia-se muito óleo porque tinha muito vazamento. Você vai olhar nessa caixa aí, é atípico, você vê caixa de rolamento só toda com retentores. Esses retentores são bipartidos, né, ou seccionado, e toda com anel O-ring, já para não ter problema de vazamento mesmo. A gente tirou, né, que era lubrificação forçada. Cada caixa dessa vai 3 litros de óleo só, e a gente tem aí nessa caixa aí uma refrigeração por água. Então um trabalho foi muito bem feito, né? A gente colocou os mancais com base cheia. É um ventilador lá de 18 toneladas, motor de 10.000 CV. Então, para poder atender o que o cliente queria, né? Uma especificação do mancal. Então, hoje a Enfield tem isso, né? A gente tem o poder hoje de ir lá fazer um desenvolvimento, tanto na parte de vedação como na parte de resistência, né? Os cálculos da Enfield, a gente prioriza muito, a engenharia trabalha muito bem nisso daí. É uma caixa em aço, tá? Base cheia, com vedação dupla. Bacana, Cláudio. Aproveitando esse tópico que você falou, né, do material em aço, né? Hoje, quais são os tipos de materiais que a Enfield consegue fazer a fabricação de um mancal? Então, hoje a gente tem ele em cinzento, nodular, né? Que os dois são ferro. E a gente tem ele em aço WCB e o 1045. Uma especificação legal dessa caixa, antes que eu me esqueça. Essa caixa é muito interessante. Perdia muito rolamento, perder o eixo de ventilador. Essa caixa ela aumenta o comprimento do eixo em 18 milímetros. E a caixa em si era para 12. Então a gente teve que aumentar, tá, o espaço de dilatação do eixo para compensar. E ela trabalha com 220 graus de temperatura, o rotor. Então esse eixo, ele aumentava em 18 milímetros o comprimento. É só para o pessoal entender o quanto que é importante também, às vezes, saber a temperatura que está trabalhando
esse equipamento. Sim. Aí, Cláudio, a escolha desse material em função de quê? Da aplicação, da carga, do trabalho que vai ser feito? Se você puder comentar um pouco. Isso aí carga, são cálculos, a gente... Engenharia, né? Engenharia, tudo projeto, né? Eles têm os equipamentos dele lá, então geralmente isso daí é por carga mesmo, né? 18 toneladas é um peso considerável pro equipamento e não dava para colocar. Às vezes, dependendo do equipamento, a gente acaba colocando em nodular, né? O nodular, a única diferença para o aço é que o nodular você não consegue soldar, o aço sim, mas para a caixa de rolamento tem muitas vertentes que você tem que utilizar para chegar nesse tipo de material. E a engenharia da ENF hoje é qualificada para estar fazendo esse trabalho. Não, bacana. Teve um dia, né, que eu estava próximo de você, né, e aí você estava no telefone, que você estava conversando, essa caixa aí é base oca, né, aí tipo assim, vamos fazer a aplicação de uma caixa completa, né, com base sólida, né, queria que você comentasse essa diferença, né, porque geralmente situações não é recomendado fazer essa aplicação dessa caixa com base oca. Queria até que você explicasse o que é isso, né, para a turma. Geralmente, vocês vão ver o mancal, a parte inferior dela, ela vai ter espaços. Essa é um exemplo que é uma base cheia. Base cheia. Base cheia. O porquê que a gente não utiliza, principalmente ventilador base cheia? Ventilador a gente sabe que ele surge, ele ganha vibração ao longo de trabalho, tanto que às vezes tem que trabalhar para fazer limpeza no rotor. Então a gente indica a base cheia, vai ajudar você a ter um tempo de vida maior com ele rodando até você fazer a limpeza do rotor. Então a base cheia, lembrando que o ventilador ele flutua a carga, tá? Então quando você tem uma caixa com uma resistência menor, vai propagar também isso para o rolamento, ele tende a rodar no interno da caixa e dar desgaste. Então base cheia até nisso ele acaba compensando e ele aguenta muito mais impacto. Só para o pessoal entender, em torno de 30% maior a resistência. Você vai pegar muito caixa base osso trincada do pé. É muito raro você ver trincar no pé uma base cheia. Você não vai ter isso, que é 30% de resistência a mais. Perfeito, Cláudio. Cláudio, nós já falamos aqui de materiais, né, dos principais tipos de materiais que são fabricadas as caixas. Você já definiu o que é uma caixa, já falamos aqui dos principais componentes. Eu queria que você falasse um pouquinho, que é o que eu percebo muito que a turma tem muita dúvida em campo, das formas construtivas, né? Aquelas letrinhas BC, BP, LC, né? Se uma caixa BP pode virar BC. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aqui nesse podcast. Tudo se pode dentro de uma caixa. Ela tem um anel. Se você tirou esse anel dela, a caixa BP ela já vai virar um LP. Tá? Só que você tem que deixar isso informado na caixa, senão o pessoal não tem ideia do que está acontecendo. Que a gente pega muito em campo, o cara vai lá, a maioria das vezes, tá? Todo mundo compra só a BP. Por quê? A BP eu vou usar ela em qualquer lugar. Eu tiro os anéis e faço ela virar um LP. Você entendeu? Eu ponho uma tampa cega, ela vai virar uma BC, tá? Com os anéis. Ou vai virar uma LC sem os anéis. Então tudo pode. Só que tem que ter informação. O que o pessoal em campo às vezes deixa de colocar é informação nos equipamentos. Troca e não coloca informação. Aí vai lá um mecânico, tá aquecendo o isolamento, não conhece. Sim. Tá com 2 caixas BP. E às vezes não tá BP. Tá BP lá no acionamento, mas a outra é BP e tá sem os anéis e se torna um LC e está na montagem correta. Isso é histórico de manutenção, né? Exatamente. Que a gente fala muito, né? Poxa, fez a intervenção, né? Eu já fui inspetor, né? Então, assim, é uma coisa que a gente trabalhava muito, a gente via que a gente pecava muito a parte de histórico. Então, assim, quando a gente não tem o histórico, você faz a intervenção, né, troca um componente, não registra aquilo, aí chega uma outra pessoa, pensa, vai com uma visão totalmente diferente, às vezes pode colocar um problema, né? Isso daí é fundamental. Fez a manutenção, faz as anotações, né, de preferência dentro do sistema de manutenção, né, para ficar padronizado e todo mundo ter acesso. Que não adianta também fazer um histórico de Excel, né, que fica no seu computador, você vai embora, levou com você, né? Mas isso aí é um ponto-chave mesmo.
Pode continuar com seu raciocínio. Então, aí o pessoal, às vezes, o que você falou o básico, tem que ter essa informação, gente. Coloque isso no sistema que depois, deu um problema aqui, o cara viu lá, mas tá com 2 caixas BP. Não, mas o que aconteceu tá aqui no sistema, que não tinha LP, a gente tirou os anéis e usou ela como livre. E pode, a maioria das empresas, às vezes nem tem as 2 caixas, tem cadastro de uma só. O ideal seria ter o cadastro de todas as caixas corretas, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Até porque você vai ter que ficar fazendo paliativo depois para colocar na máquina, né? Sim, sim. E não é o ideal. Isso quem nunca fez, né? Quem nunca foi de manutenção, né? Não pegou um ABC, passou por ABC. Exatamente. Né? Não, mas bacana. Ô, Cláudio, eu queria que agora você falasse para nós um pouquinho sobre a parte de lubrificação, tá? Eu sei que essas caixas, né? Eu sei que tem modelo específico que é lubrificação a óleo, né? Eu queria que você mencionasse qual tipo de caixa que é, tá? E depois, uma dúvida que o pessoal tem muito em campo, né? Referente à lubrificação a graxa. Poxa, tem um mancal, né? Digamos que tem esse mancal aqui, vou fazer a lubrificação inicial nele. Poxa, quanto que eu tenho que colocar de graxa? E eu entupo ele de graxa, né? Como a gente vê aí, né? Ou deixo ele zerado também, que às vezes a gente vê, né? O cara peca, às vezes peca pelo o excesso, às vezes peca pela falta, né? Queria que você comentasse, no primeiro momento, quais são as caixas, né? Indicadas para lubrificação a óleo, tá? E depois que você falasse nessa parte aí de quantidade de lubrificante, né? De graxa dentro de caixas que são foram, né, desenvolvidas para estar trabalhando com graxa. Ideal, essa caixa mesmo é exemplo. Ela tanto pode usar graxa como óleo, é a SAF. Ela tem até visor de óleo. Isso vai depender do equipamento que você está trabalhando e a rotação dessa máquina. Se for para um ventilador, um exemplo, ele vai rodar lá entre os seus 900 a 1.800. O pessoal tem que tomar muito cuidado, senão se enche esse tipo de caixa de graxa. Até porque ele vai ganhar temperatura e ganha, né? Eu já vi caixa chegar a 200 graus só com garfo. Então tem que tomar muito cuidado na especificação da graxa que você vai estar utilizando, né? Por isso que você tem que ter histórico do seu equipamento. Então o que você faz? Você vai usar só 30% de graxa em todos os bancais que for trabalhar em alta ou acima de 900 RPM. Aí você vai falar, Cláudio, mas tem caixa que você manda encher de graxa. É lógico. Se você tem caixa de transportador, elevador, gente, tira a parte de ar da caixa, deixa ela sempre cheia de graxa, porque aí você não vai ter a contaminação de rolamento com oxidação, por exemplo. Então, um rolamento em baixa rotação você pode trabalhar com ele cheio, você está ajudando ali para que não entre contaminante também. Agora em alta, se você utilizar essa regra, ele vai aquecer, e é fato, principalmente ventilador, ele flutua a carga, ele vai pegar uma temperatura muito alta. Aí é abaixo de 30% da graxa e a graxa especificada para aquele rolamento. Perfeito. E quais que são as caixas indicadas para lubrificação a óleo? Hoje na ENFA a gente tem a SAF, tem esse modelo que você viu que é umas caixas especiais e temos o SOF. Esses são caixas realmente especiais para trabalhar com óleo. É o que nós temos na linha. O SOF já é um pouco mais difícil. O SAF você vê que a base ao centro ele está próximo aí do HSBP, mas o SOF ele tem base ao centro muito alta, até porque ele tem uma câmara bem grande de óleo, né? Então tem que tomar cuidado. E ele pode também às vezes ter que trabalhar com lubrificação forçada. Depende da carga da sua máquina. Do componente, né? É isso. Não, bacana, Cláudio. Então já tivemos a visão geral aqui, né? Agora vamos falar um pouquinho de manutenção? Vamos falar sobre situações, dicas aí para quem está ouvindo, né, que vai fazer uma montagem de uma caixa, os cuidados, recomendações. Eu queria que falasse assim, que você comentasse para a gente o seguinte: olha, o mecânico chegou para trabalhar lá, você vai fazer a substituição de uma caixa de mancal, tá? Qual que é o principal cuidado que esse companheiro nosso que está nos assistindo, né, ele tem que ter para conseguir fazer uma atividade com qualidade, né, com eficiência, né?
Eu queria só que você mostrasse aí, né, pro pessoal. Eu já coloquei, já. Ah lá. É a situação que tem aí, essa aí é um AOM, né, um cliente nosso, só para entender, esses equipamentos ia para os Estados Unidos. E esse equipamento? É. Aí foram lá, de novo, pediram para nós caixa em cinzento. A Info fabrica. Hoje a gente está tendo, dependendo das caixas, tudo em nodular. O porquê? Se fosse nodular essa caixa, não teria acontecido isso. O pessoal montou o tambor sem ter o apoio de base. Por que a gente fala para deixar o tambor sempre com apoio de base? Você tem que ter uma plataforma ali. Apoio a base, o tambor está em cima. Muito difícil, raro, você vai ver o rolamento virar lá dentro da caixa para você colocar. O que ocorreu aí? O rolamento virou, o cara apertou e trincou. Outra coisa que o pessoal não utiliza e tem que utilizar, tabela de torque. Eu citei o exemplo para eles aí. Geralmente é na marreta e na... Então, eles pegaram a maquininha pneumática, tá? Tava elas são 5 faixas, tava na 5ª faixa. Eu coloquei na primeira, apertei e falei para eles, pega o torquímetro lá. Já tinha passado. Então você imagina o torque que ele deu. Então, se ele tivesse com o torquímetro também não teria acontecido isso. Porque ele ia ver que ia dar o torque e a caixa ia ficar aberta, não era para forçar mais. E outra, gente, vai comprar uma caixa, vai mandar para fora do Brasil, mandem nodular, não coloca cinzento. Cinzento, ele é muito dúctil, e para acontecer isso é muito fácil de acontecer, e aconteceu demais comigo, como aconteceu aí, né? Na empresa onde eles estavam montando, o menino tentou explicar, que tentou fazer direito, aí a gente foi lá, pegamos 2 calços de madeira, colocamos, agora você vai montar assim. Eu acho que nós montamos essa caixa em menos de 10 minutos. Então, é o cuidado que tem que se ter. E outra coisa, base de equipamento. A maioria dos lugares que você vai é ponto de solda. Base empenada. Chapinha de eletrônica. Chapinha de eletrônica. E depois fala, a caixa quebrou. Quebrou mesmo, tá tudo desnivelado, né? Cheio de pontos de solda. Fora a furação, né? Ali que é bilongada. Exatamente. Né? Passa um parafuso, passa um parafuso M16, mas passa de 1 polegada, né? Aí eu falo para eles, é tão fácil adaptar a base, que top se tiver um limpo. Você tem chapa de tudo quanto é tipo. Tem que ser feito. Outra coisa que tem muitos é desnivelamento de um eixo com o outro, gente. Eu pego demais, eu tô falando de coisa de 7, 8 milímetros. Mas tá aquecendo o rolamento, tá aquecendo a vedação. Você vai lá, o eixo está totalmente fora de grau. Então, é coisa que você pega lá com nível, né? Colocou o nível na ponta do eixo, você vai ver que está fora. Então, eu falo, pessoal, o básico a gente tem que fazer, né? Você está montando uma caixa nova, com rolamento novo, então tomar esses cuidados e verificar aí se a base está plana, se de uma base para outra está tudo nivelado. Questão de limpeza também. Né? A gente pegou muita base torta, pessoal, tá com problema na caixa. Não tá, deu interessar, fustigava lá, cara, não sei como eles montavam, né? Aí você vê lugar onde ficava o ponto de solda que chegou a marcar a caixa. Então tem que tomar cuidado com isso. Show. Ô Cláudio, referente então, eu vi que você frisou bem aí a parte de torqueamento dos parafusos. Então esses parafusos têm um torque específico, correto? Correto, a gente tem a tabela de torque para ele. Lá você vai ter torque para alumínio, ferro fundido, aço inox, aço. Então é bom seguir. É uma coisa simples de se fazer e não te come tanto tempo, e você vai ter a garantia de que está tudo correto. E essas informações eu consigo tudo no catálogo? Tudo no catálogo. Aí, pessoal, então mais uma deixa aí, né? Não deixa de baixar o catálogo da Enfel, né? Para ter acesso a todas as informações, a desenho, a torqueamento, a parte de vedações. Eu acho que lá também tem a parte de enchimento, né? De lubrificante. Sim. Então, assim, clica aí no link aí e baixa, né? Ô, Cláudio, pra gente estar finalizando esse bate-papo aqui, queria que você falasse, cara, nessa vida sua de manutenção, assim, que é muitos anos, né, cara? O que você já viu, assim, de mais que você chegou, assim, que você falou, caramba, que nunca vi isso aqui. Primeira vez que eu vi que a turma se superou no recurso técnico referente a Mancal. Rapaz, a parte de montagem, desmontagem, assim, em campos, que você chegou assim, poxa, eu nunca vi isso aqui, a turma se superou tecnicamente. Não, tem muitas coisas. A gente fala que tem um Mancal, não posso nem citar nome, não.
Maria Fumaça, não sei se já viram isso. A gente foi com o PDN, que a gente foi acompanhar com o cara e ele saindo fumaça no meio, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha desse Mancal, né? Aí o cara falou, não, vou pedir pro cara ir lá colocar óleo, porque tá acabando o óleo, tá vazando. Então ele esquenta muito, aí sai fumaça. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tô te falando, um ventilador com motor de 2000 CV. Você vê ele saindo fumaça, ainda falou, Mancal Maria Fumaça, né? Porque é impossível um negócio desse. Então hoje você acha de tudo no mercado e os caras faz o mais difícil e deixa de fazer o fácil, porque manutenção ela já nasceu para dar errado, eu falo para todo mundo. Então você tem que fazer as coisas corretas para poder se livrar disso. E o cara vai lá e faz um negócio que às vezes vai rodar 2, 3 horas, vai ter que refazer o retrabalho. Então vale a pena o cara tomar cuidado e você vê cada coisa aí que do arco da velha. Nós vimos aí, né, o tipo de vedação natural. Sim, você sim. acabou de mostrar. e como você falou, né, é o simples, né, o básico. É a limpeza, é o torqueamento dos parafusos, né, é a lubrificação corretamente. Assim, são coisas básicas que às vezes, né, na correria do dia a dia, às vezes falta de conhecimento, né, a turma deixa de fazer, né. E eu não acuso só o pessoal de manutenção, né, o pessoal de gerência tem que ter em cabeça que o treinamento faz parte do profissional, né, e isso só vai agregar valor à equipe e à própria empresa. A Enfi hoje está disponível, como vocês também estão, para poder dar treinamento, cara. Isso vale a pena, porque às vezes são coisas que a gente tem que estar martelando, né? No passado a gente não tinha isso, hoje a gente tem. E a gente tem que aproveitar. E hoje a gente tem esses podcasts aqui que é rico de informação. Que é uma aula, né? Perde um tempinho, assiste. Quem ouvir esse podcast, né? Que dá de pegar de conteúdo que você falou aqui, de dicas, né? E colocar em prática, né? Você pode ter certeza que já muda a visão ali, né? Poxa, já vê o Mancal de uma forma diferente, né? Já tem um cuidado melhor. Poxa, os parafusos, já não vou usar uma chave de impacto, vou usar um torquímetro, né? Eu sei que lubrificação, poxa, eu vou verificar se o meu Mancal é vedado por graxa, tem que lubrificar o labirinto. Vou fazer a montagem, poxa, eu vou verificar minha base, né? Eu vou ter que calçar, vou utilizar os calços corretamente, não vou cortar uma chapa lá e colocar uma chapa totalmente defasada, né? Ali com risco, né? Para gerar risco para o Mancal e para a máquina, né? Ô Cláudio, te agradeço aí, cara, por esse bate-papo, tá? O portal da inspeção fica aberto aqui novamente, tá? Para novos episódios com você, com o pessoal da Enfield. E eu queria, tá, que você falasse o seu contato, tá, que eu sei que a Enfield ela consegue fazer desenvolvimentos, né, específicos para situações específicas, né, como a gente viu lá do nosso aquele Mancal lá, que, enfim, né, às vezes a pessoa tem uma situação de um equipamento muito específica, né, uma condição muito severa, que às vezes o que está no catálogo não atende, precisa de uma engenharia. Isso. Né? Então eu queria que você deixasse o seu contato, né, que eu sei que a Enfield faz esse trabalho. Sim. Bom, o contato nosso aí na Ringfeder, todo mundo sabe, né? O claudio.silva@ringfeder.com, né? Esse é o meu e-mail. E também vai estar aí no site de vocês aí o meu contato telefônico depois para o pessoal entrar em contato. E ligou na Enfield, perguntou do Cláudio, sempre vai ter alguém lá para estar passando informação. Fechou, Cláudio. Beleza? Obrigado, viu? Valeu aí, cara. Tudo de volta. Valeu, turma. Obrigado aí pela participação. E fica ligado aí que brevemente vai sair o terceiro episódio, né, do podcast Portal da Inspeção. Nos vemos aí. Valeu!